Graça e paz ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para lermos a palavra de Deus, para orarmos e termos esse momento de comunhão uns com os outros, ainda que virtualmente. Que a graça de Cristo, que o amor de Cristo, que o amor do Pai, que as consolações e a graça do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. É um momento que nós precisamos de fé, um momento de tribulação, um momento de crise, um momento das dificuldades, é um momento onde você precisa exercer a sua fé. E o texto que eu quero ler hoje, ele fala exatamente sobre fé. É interessante que os discípulos pediram em Lucas 17, capítulo 5, que Jesus aumentasse a fé deles. Aumenta-nos a fé. Foi o pedido dos discípulos para Jesus. Agora, por que aumentar a fé? Você poderia pensar, por que eu preciso ter uma fé aumentada? Por que eu preciso exercitar a minha fé? Porque eu preciso me colocar diante de Deus e ter certeza que eu sirvo a um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, um Deus que me fortalece, um Deus que eu tenho certeza que Ele me guia, me guarda e que nesses momentos difíceis Ele está com a sua destra fiel estendida para mim. Por que eu deveria exercitar a fé? Logicamente que todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos também que os profetas nos deram um bom testemunho porque desenvolveram a fé, exercitaram a fé. Nós sabemos que Abraão foi chamado amigo de Deus porque exercitou a fé. Lembra-se no episódio do holocausto, do possível holocausto do seu filho, Isaque? Lembram-se disso? No momento exato, Deus enviou a ovelha. E aquele texto que não me sai da cabeça são as palavras: Deus proverá. Deus proverá. Dona Lili, minha sogra, sempre dizia isso. Deus saberá de todas as coisas. E Deus proverá. Eu ouço muito a nossa irmã Nadir falar sobre isso. Deus proverá. Pastor, as coisas estão difíceis, mas Deus proverá. E Deus tem provido. Deus tem sido o nosso Deus. O Deus a quem nós nos alegramos em servir. Porque temos certeza que Ele nos salvou, nos redimiu na pessoa de Cristo Jesus. Mas por que então exercitar a fé? Nós precisamos exercitar a fé para perdoar em primeiro lugar os nossos ofensores. É interessante que é mais fácil a gente pregar e ensinar sobre o perdão do que nós perdoarmos. Não existe prática mais difícil para o cristão do que perdoar. E nós falamos sempre na igreja. Se você não ama ou não perdoa, como é que você pode ser um crente? Como é que você pode ser um crente se você não ama e não perdoa? Você deve amar e perdoar. Você deve fazer isso. Perdoar os seus ofensores é uma prática que Jesus nos ensinou, que nos deu o padrão. Então nós precisamos de fé para tratar do perdão entre nós, os irmãos. Nós precisamos de fé para tratar as nossas falhas individuais, os nossos problemas, a quem nós ofendemos. Nós precisamos de fé para saber e ter consciência que o perdão é ilimitado. A nossa conta no banco de Deus é ilimitada nesse sentido. Sempre Deus nos perdoa. Agora nós não podemos continuar no pecado. Devemos confessar, nos arrepender e não praticar mais aquele pecado. Logicamente que o perdão para aquele que se arrepende e pede perdão a quem o ofendeu é algo divino. O perdão é algo divino. Não vá pensando você que é por causa das suas práticas, dos seus pensamentos ou da sua pessoa que você perdoa. Não, você perdoa porque o perdão é um ato divino, não é um ato humano. Segundo lugar, eu queria dizer que fé é importante para nós superarmos os nossos obstáculos. O reino de Deus cresce em meio aos obstáculos. Jesus disse que, nesse mesmo texto de Lucas 17,
que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós pediríamos ao monte, se move daqui para ali. Olha só que coisa interessante. É preciso exercitar a fé nos momentos de obstáculos, quando os obstáculos são colocados à nossa frente, quando nós não vemos mais luz no fim do túnel, quando as nossas condições materiais não nos dão mais confiança, certeza de nada. Como é difícil exercitar a fé nos momentos de dificuldade, de crise, nesses momentos que nós estamos passando, de obstáculo, momento difícil de pandemia, desse vírus que transformou o mundo. Eu li uma frase muito bonita que o ser humano, a partir de agora, não será o mesmo, porque ele vai olhar muito mais para a sua humanidade. Olha que coisa bonita, gente. Mesmo uma desgraça toda dessa, a gente percebe que Deus usa, que Deus tem poder para transformar a nossa humanidade. Nós estamos vendo tantas provas de carinho, de afeto. Por quê? Porque nós não estamos juntos. Falta-nos agora o abraço, o carinho, a oração de um pelo outro. Falta-nos isso. Falta aquele abraço afetuoso de alguém que possa orar por nós, que possa nos aconselhar, que possa nos dar um beijo, fazer um afeto, um carinho. Por isso que exercitar a fé é preciso para superar os obstáculos, para superar tudo aquilo que estamos vivendo. E Deus deseja que nós façamos isso, porque a fé é o símbolo de difíceis obstáculos, os quais só podem ser removidos pelo poder da fé. A fé é dom de Deus. Ela não cai do céu sem Deus nos dar através da caris, da graça, ou do carismata, que são os dons dados pelo Espírito Santo para a igreja, para a comunidade dos santos. Em último lugar, a fé, ela deve, nesses momentos de dificuldade e de obstáculos e de crise, de pandemia, como nós estamos passando, ela deve servir para nós vivermos com fidelidade e integridade. Agora nós precisamos saber quem somos nós, a que Deus nós servimos. Quem é você diante de Deus? Agora não é mais você e uma multidão de pessoas. Não, agora é você e Deus. Qual é a sua identidade? Em quem você crê? O seu coração está firmado onde? Na cruz de Cristo? Nas promessas do Senhor Jesus? Que Ele não nos desampararia em momento algum? É nisso que está firmada a sua fé? Então a fé serve para nós agirmos com fidelidade e integridade. Sermos mais fiéis, sermos mais íntegros diante de Deus, em primeiro lugar, que conhece tudo de nós não podemos esconder nada dele, mas também e principalmente diante da sociedade, diante da igreja, diante dos de dentro e dos de fora. Sermos mais íntegros, sermos mais fiéis. Nós precisamos da fé para servir a Deus com constância e com fidelidade e integridade. A fé que não redunda em fidelidade não realiza a obra de Deus. A verdadeira fé revela aquilo que somos. Somos servos do Senhor Jesus Cristo. E as responsabilidades que temos de servir. Então, nesse sentido aqui, a fé, ela nos ajuda a viver com fidelidade. Por quê? Porque nós cremos num Deus que é fiel. Nós cremos num Deus que sabe todas as coisas. Nós cremos num Deus que enviou o seu Filho Jesus para que ele pudesse cumprir o seu projeto. E nós exercermos a fé nesse Jesus que veio e que nos transformou, que nos salvou, que nos alegra, sabendo que nós temos fé, que nós vivemos pela fé. Nós não podemos viver por aquilo que nós vemos. Nós cantamos uma música na igreja nesse sentido. Essa paz que eu trago em minha alma, não é por aquilo que eu vejo. Se eu for olhar para o que eu estou vendo hoje no mundo, eu estaria perdido, consumido. Hoje eu vi uma foto no portal do UOL que me deixou chocado. Eu
vieram lágrimas nos meus olhos. O cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, os coveiros abrindo centenas de covas para aqueles que irão morrer com o Covid-19. Isso entristece, isso deixa a gente acabado por dentro. Mas pense, a fé é para esses momentos. Momentos de dor, momentos de luto, momentos de tristeza. A gente não sabe o que a gente vai passar ainda. Por isso precisamos ter fé no Deus Todo-Poderoso. Por isso que o versículo diz: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Num outro texto sinótico, diz para esse monte, ó, sai daqui e vai para ali. Texto difícil até da gente imaginar. Mas você quer agradar o coração de Deus? Então agrade o coração de Deus. Exercite a fé. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. Eu convido você, nesse momento de dificuldade, a orar a Deus com fé no seu coração, para que você agrade o coração de Deus e para que Ele possa responder às nossas orações, para que Ele possa nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Oremos em nome do Senhor Jesus agora. Pai querido, em nome de Jesus e pela ação do Teu Santo Espírito, nos colocamos diante do Senhor. Te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque Tu és o único Deus a quem nós servimos. E nós Te adoramos, Pai, nós Te reverenciamos, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe que nós precisamos de fé para esse momento que estamos vivendo. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor coloque fé no coração da Tua igreja nesse momento. Fé, Pai, para fortalecimento nos momentos quando nós ofendemos ao irmão, a outras pessoas. Nós necessitamos de misericórdia porque um dia exerceremos misericórdia para com outros. Nós precisamos de fé, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé, Pai, porque precisamos superar os obstáculos. Nós precisamos de fé porque nós queremos servir ao Senhor com fidelidade, com integridade, Pai. Por isso, olha, Pai, para o Teu povo, cuida do Teu povo. Livra-nos, Pai, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, aquele que foi para a cruz, que não reclamou, que cumpriu o seu projeto e disse: tudo está consumado. Pai, consuma a Tua vontade sobre as nossas vidas. Mais uma vez, Pai, como temos feito todos os dias, Te pedimos pelos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagens, todos aqueles que trabalham, Pai, na saúde, que estão vivendo um momento tão difícil, Pai. Que o Senhor dê atenção a eles, que o Senhor os livre do mal, que todos eles tenham EPIs adequados para trabalharem, para cuidar daqueles que estão doentes, Pai. Abençoe também os que estão infectados por esse vírus, abençoe as famílias, Pai. Abençoa-nos, Pai, porque estamos distantes uns dos outros e o nosso coração já não aguenta, Pai, de saudade, de vontade de nos relacionarmos. Cuida da gente, Pai, em nome de Jesus, cuida da gente. Aumenta a nossa fé, como os apóstolos pediram, Pai, aumenta a nossa fé nesse momento. Nós queremos, Pai, ter uma fé para perdoar os nossos ofensores. Nós queremos ter uma fé para superar obstáculos. Nós queremos ter uma fé, Pai, para viver cada vez mais integridade e cada vez mais em fidelidade. Nós queremos ser fiéis a Ti, Pai. Ajuda-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém.